Boa tarde. Então, vamos começar. A Lia Pitliuk, eu fiquei decorando com ela, falei, Lia, como que faz? Fala direitinho. Eu vou tentar de novo. Pitliuk, acertei. Lia Pitliuk, psicóloga e psicanalista. Aqui no SEDES, é membro do Departamento de Psicanálise, do Espaço Potencial Winnicott e do Departamento de Psicanálise com Crianças, onde é docente em curso de formação de analistas e coordenadora dos grupos Winnicott, Leituras e Reflexões, Em Linha, grupo de estudos e pesquisa sobre a clínica psicanalítica online, e do grupo de pesquisa sobre acepções de holding na obra de Winnicott. É docente no curso de pós-graduação e em cursos livres do Instituto Gerard, em São Paulo, e do Centro Psicanalítico do Rio de Janeiro. Coordenadora de grupos de estudos sobre Freud, Winnicott e Bolas, e autora do livro A Sustentação de uma Clínica Psicanalítica em Linha. Propaganda. Já está aí. O marketing. Cadê os da Marina? Marina não trouxe os dela. Mas eu posso anunciar. Tem ela aí, falar. Então vai ter ilustração de capa. A Marina Ribeiro é psicanalista, professora livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da USP. É coordenadora do LIPSIC, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea. Autora e organizadora de vários livros, entre eles Conversa Sonhante, A Função Psicanalítica da Personalidade, De Mãe em Filha, a transmissão da feminilidade, inclusive com a filha presente aqui na plateia. Co-organizadora dos livros Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, Diálogos Bionianos. Muito bem. Por que Ogden? Melanie Klein, a Psicanálise Contemporânea, Para Além da Contratransferência, uma analista coautora dos livros Bion em Lições, Lendo Transformações, Balint em 7 Lições, Por que Klein, Chuva na Alma, a Função Vitalizadora do Analista, Lendo Bion in Transformation, é isso? Bion's Transformation, and Why Ogden, né? A importância do Thomas Ogden no trabalho contemporâneo em psicanálise. Né? Coordenadora da nova série da Blucher, Academia de Psicanálise. Então, muito bem apresentadas nossos palestrantes. Vamos começar, então, pela Lia. Vamos lá, Lia. Boa tarde a todos. Claro que eu quero agradecer muito, muito o convite do EPW, que eu tenho o privilégio de participar junto com a Cláudia, parceira, amiga querida. Eu estou sentindo o peso da responsabilidade de falar depois dessa mesa que nós tivemos logo antes. Eu passei o almoço pensando como é que eu vou segurar essa bola, né? Porque foi muito forte, foi muito grande, e a minha intenção é seguir na linhagem do que vinha sendo feito, só que pensar agora em termos mais... aquilo que a Julieta anunciou, né, de transformar os modos de pensamento. É isso que eu pretendo falar aqui hoje. Bom, estou super feliz, estou super orgulhosa de estar comemorando essa jornada dos 25 anos, ainda mais na mesa com a Marina, que eu admiro tanto. Nessa oportunidade da gente trabalhar juntas a importância, a pertinência e a atualidade do pensamento do Winnicott, através desses autores contemporâneos maravilhosos que são o Ogden e o Bolas. Né? Então, transitar entre o Winnicott e Bolas é uma formulação perfeita, que foi sugerida pela Marina para essa mesa, e eu achei perfeita porque remete a uma posição política, né, fundamental
do entre, na vida, na psicanálise e aqui no IPW, né? O século XX foi muito marcado por modos de pensamento positivos, excludentes, que poderiam se traduzir por coisas como Winnicott versus Bolas, como a gente viu tanto Winnicott, vê ainda, Winnicott versus Freud, ou Winnicott versus Lacan, né? E na virada para o século XXI, eu acho que o cenário piorou muito, inclusive, porque o pensamento dual veio se transformando num pensamento único, hegemônico, da lógica do mercado, que não é só uma questão econômica, não é só uma questão financeira, é um pensamento que nos imporia escolher entre as alternativas uma que, de alguma forma, desse mais retorno na moeda que fosse. Então, transitar entre é cuidar dos espaços potenciais, em todos os âmbitos, né? Entre o Winnicott e Bolas, entre o Winnicott e Ogden. São sistemas conceituais fortes e a força deles também está em promover e valorizar as infiltrações teóricas de um sistema no outro. De modo que a gente vai lendo o Bolas, por exemplo, e a gente começa a pensar assim, olha aí, olha o Winnicott aí. Ah, mas isso o Bion já falou. Mas aquilo, olha o Freud, não é? São processos brincantes e transicionalizantes entre os sistemas teóricos, de modo que o que o Bolas produz, como Ogden e tantos outros, envolve uma produção criativa usando aquilo que ele recolhe do Freud, que ele recolhe do Winnicott, que ele recolhe do Lacan, né? Ele recolhe, ele brinca com o que ele recolhe, ele produz coisas que, de algum modo, estão em todas as teorias e, ao mesmo tempo, não estão em nenhuma delas, né? Não foi fácil, não é fácil escolher o recorte dos trânsitos a fazer entre o Bolas e o Winnicott. A eleição de um dá a impressão que eu vou deixar de fora todos os outros. Eu vou confessar para vocês que eu sofri um bocado para fazer essa escolha. As conexões entre eles são de muitas ordens, são de muitos níveis. A gente vê um no outro, no jeito como cada um pensa o arcabouço teórico da psicanálise, a constituição subjetiva, o funcionamento psíquico, o encontro clínico e mesmo o campo macropolítico, não é? A gente vê um no outro sem que eles estejam em qualquer tipo de continuidade linear. Os modos e os instrumentos com que eles pensam, às vezes dialogam entre si, às vezes se articulam, às vezes se superpõem, às vezes divergem, às vezes se interpenetram, não é? E um detalhe bem importante, não é só que a gente encontra o Winnicott na obra do Bolas, a gente também encontra o Bolas na obra do Winnicott. Ainda que o Bolas tenha nascido em 43, ainda que ele tivesse só 28 anos quando o Winnicott morreu, e que tenha começado a formação dele como psicanalista só 2 anos depois, não é? O que acontece é que os dois trabalham num universo de ideias muito fértil. Junto com eles estão o Bion, o Massoud Khan, a Marion Milner, a Paula Hyman, e Ferenczi, e Balint, e Freud, só para falar da psicanálise, porque eu iria para Deleuze, enfim. Eles têm um campo, um caldo cultural, onde o que a gente vai lendo em um vai ressoando coisas que a gente lê nos outros, né? O fato é que hoje em dia eu leio o Winnicott já na composição Winnicott-Bolas, do mesmo jeito como eu leio o Freud já na composição Freud, Winnicott e Bolas. E eu tenho certeza que isso também acontece com todo mundo que estuda o Bion, com todo mundo que estuda o Lacan, né? Eu penso que a gente não tem nenhuma possibilidade de ler qualquer um desses grandes autores sem as lentes dos pensadores com quem a gente tem afinidade. E a gente vai permanentemente retomando e reconsiderando as ideias, as noções, os conceitos, né? Mas a gente precisa de um recorte para essa conversa, e para isso me ocorreu um conceito proposto por um analista, não ligado especialmente a Bolas, nem a Winnicott, mas é uma ideia
que eu considerei uma expressão tão viva do espírito do pensamento, tanto do Winnicott quanto do Bolas, que eu resolvi usá-la como um elemento ponte, como um elemento de passagem entre as duas obras. E eu estou me referindo à ideia de simetrias heterogêneas. Uma noção brilhante, concebida pelo Renato Trachtenberg, que é um analista de Porto Alegre, de quem eu venho gostando cada vez mais. E é esse conceito que eu resolvi tomar como eixo guia aqui da nossa conversa. Porque me parece que tanto com o Winnicott quanto com o Bolas, a gente consegue conceber que indivíduos muito diferentes, em quaisquer sentidos, possam manter relações simétricas, sustentando posições heterogêneas. É uma concepção que, inclusive, clareou muito para mim a minha própria inclinação por Winnicott e por Bolas, e também a alegria que essas obras me produzem. E eu espero conseguir transmitir isso um pouco, conversar sobre isso, né? Então, vale a pena a gente começar pela assimetria nas relações. Uma coisa que sempre pareceu tão natural para a gente por causa das diferenças entre as pessoas. Porque é óbvio que a gente não é igual. Adultos e crianças estão em posições diferentes, obviamente. Professores, alunos, patrões, empregados, os pais e os filhos. As posições de analista e de analisando não são as mesmas. A gente não trabalha com análise mútua, não é? Então, a gente está acostumado, muito acostumado, com a ideia de um desequilíbrio de poder, um desequilíbrio de controle, como se dominação e submissão fossem posições necessárias e legítimas nessas relações. E me parece que o Winnicott inaugurou e que o Bolas levou muito à frente uma outra concepção, que é a da presença simultânea de conhecimentos, direitos e autoridades diferentes, advindos de cada uma das duas ou mais partes. Né? Diferentes, sim, mas cada uma com as suas potências e limites. Simetrias heterogêneas. E, na minha opinião, isso transforma tudo. Então, a minha intenção é a gente transitar entre o Winnicott e o Bolas, nessa vertente da transformação do pensamento da assimetria para um pensamento de simetrias heterogêneas. E eu penso que a gente pode começar pela famosa e mais do que tradicional assimetria entre mãe e bebê, né? Ninguém seria insano a ponto de desconsiderar as diferenças enormes entre uma mãe e um bebê. Acho que nisso a gente não precisa nem falar nada, né? Mas a questão que se colocou para o Winnicott e depois para o Bolas é se as diferenças justificariam as assimetrias com que essas relações eram encaradas. Né? Por exemplo, se justificariam a ideia, antes tão disseminada, de que a mãe constitui o bebê. Né? De que o adulto constitui a criança. Então, começando com Winnicott, ele discorda visceralmente dessa utilização do modelo ativo-passivo com que a psicanálise abordava as relações entre adulto e recém-nascido. Né? A gente vê isso em todos os lados da obra dele, e eu quero ler uma única citação do texto já de 45, Desenvolvimento Emocional Primitivo, que ele fala assim: considerando-se o par bebê e seio da mãe, o bebê tem impulsos instintivos e ideias predatórias. A mãe tem um seio e o poder de produzir leite, e a ideia de ser atacada por um bebê faminto lhe é agradável. Esses dois fenômenos não entram em relação um com o outro até que a mãe e a criança vivam uma experiência juntos. Simetria heterogênea. Em relação a todos os aspectos da vida, o Winnicott ele fala de um bebê com vida própria, já a partir da motilidade primária, do gesto espontâneo, que não são determinados pelo ambiente. Ele fala de um bebê que desde o começo tem potenciais únicos, capacidades e também vulnerabilidades, que entram em relação com as potências do ambiente, com as vulnerabilidades do ambiente. Duas linhas de forças e de fragilidades, advindas de uma mulher e de um recém-nascido, que se encontram
E é nesse encontro que se produz uma mãe, se produz um filho, se produz todo e qualquer acontecimento entre eles. Não é? Do mesmo jeito, o Winnicott não pensa que o analista conduz a análise do analisando, ou que ele dá interpretações que o analisando recebe, né? Isso, para ele, penso que seria doutrinação. É bem diferente o que se passa numa análise aos olhos do Winnicott, algo construído no espaço potencial da relação. A gente tem um exemplo forte disso na famosa formulação que ele faz de que a análise se dá pela superposição de brincares entre analista e analisando, ou naquela proposta do jogo de rabiscos, como modelo do que se passa na análise. São imagens, essa da superposição de brincares e do jogo do rabisco, em que fica muito evidente a simetria, a gente fala rápido, fica assimetria. Não, a simetria que o Winnicott enxerga na situação clínica. Mas, para o nosso caminho aqui de hoje, eu acho melhor a gente trabalhar um pouquinho com o jogo da espátula, com os bebês. Quando a gente lê o texto do Winnicott, em que ele trata disso, a gente chega até a visualizar as cenas, parece um filme, né, na nossa cabeça. Ele, um adulto, pediatra e analista, encontra bebês de 5 a 13 meses trazidos por suas mães. O pediatra e analista tem e disponibiliza muitas coisas, né? Entre elas uma sala, uma mesa com cadeiras, uma espátula brilhante que ele coloca em cima da mesa, instruções que ele dá para a mãe, uma atenção dedicada, não invasiva. Ele tem uma longa experiência, tem muitas memórias de encontro com mães e com bebês, ele tem teorias de psicanálise, de medicina, tem valores éticos, enfim. Agora, os bebês têm e disponibilizam muitas outras coisas, né? Capacidade de ver, a curiosidade, a voracidade, um tanto de receio, um tanto de confiança. Eles têm braços e dedos e uma certa capacidade de preensão. Eles têm o colo, os braços, o olhar de uma mãe, que tem certas características completamente singulares. Eles têm memórias de outros encontros, de outros objetos, e da atitude dos outros, tanto de estranhos quanto da mãe. Enfim, cada um chega com a sua maleta de características, digamos, de recursos e de memórias. Cada um chega com seu idioma, o Bolas vai dizer, não é? Então, parafraseando Winnicott, esses fenômenos não entram em relação uns com os outros até que todos ali vivam uma experiência juntos. E no artigo, ele descreve como que, frente ao objeto brilhante, a atenção do bebê é atraída, surgem interesses, surgem impulsos instintivos, e aparece um conflito com esses impulsos. Depois ele se apossa do objeto, brinca com o objeto, joga fora, recupera, até que acaba se desinteressando. Uma experiência de encontro, né, que se dá ali. E o Winnicott vai mostrar, em muitos momentos da sua obra, quanto que a possibilidade de viver uma experiência no encontro é transformadora. E o Winnicott propõe que a gente olhe desse mesmo jeito para o encontro analítico. No artigo ele diz: cada interpretação é um objeto cintilante que excita a voracidade do paciente. E daí a gente pode passar para o Bolas, que não só concorda totalmente com Winnicott, como ele avança na teorização disso. Então, descrevendo a situação da espátula que o Winnicott apresenta nesse artigo, o Bolas escreve assim: um bebê saudável primeiro olhava para a espátula e depois desviava o olhar. Ele podia repetir isso várias vezes. Desviar o olhar constituía um período de hesitação necessário para qualquer uso eventual do objeto real. Muito provavelmente, o bebê usa o espaço vazio, a área criada ao desviar o olhar, para dar ao objeto real um status interno. Ao desviar o olhar, ele tem o objeto agora apenas na mente. Ele torna o objeto um objeto psíquico.
é muito interessante olhar assim, com lente de aumento ou com uma lupa, assim, a presença ativa de todas as partes no encontro. O bebê trabalha ali, não é? É claro que o comparecimento do bebê é diferente do comparecimento do adulto. É uma simetria heterogênea. E a partir dessa situação, o Bolas vai pensar em profundidade o que se passa na clínica analítica, né? Ele concorda totalmente com Winnicott, que as interpretações são objetos, assim como a espátula, que a gente disponibiliza para o paciente, que vai então usá-los ou não, né? E vai usá-los a seu modo. Porque, para usar alguma coisa que o analista diz, o paciente precisa transformar aquilo num objeto psíquico seu, não é? Ele precisa receber o objeto num espaço mental interno para além da consciência. E o Bolas chama esse espaço de inconsciente receptivo, não é? Nesse espaço mental interno, esse objeto, agora internalizado, vai se conectar com o restante da sua vida psíquica, com os impulsos instintivos, com as memórias, com os afetos, com os estados de corpo. Vai se tornar um objeto psíquico que agora pode ser usado. Isso arrasa com qualquer modelo ativo-passivo. O analista trabalha, o paciente trabalha. As transformações são efeitos do que se passa nesse encontro de trabalhos, não é? É um modelo do ativo-ativo. Logo, a gente pode entender que isso não se refere só às interpretações, mas a qualquer intervenção que a gente faça, também ao nosso silêncio. São objetos que a gente disponibiliza, muitas vezes de forma não consciente, na maioria das vezes de forma não consciente. E o Bolas, então, sublinha que não é só o que o analista introduz, né? O analisando, em associação livre, também traz objetos de todos os tipos. Ideias, fantasias, sentimentos, atos, uma disposição transferencial, objetos que ele traz para análise que são apreendidos pela atenção flutuante do analista por sua experiência contratransferencial. São tomados pelo pré-consciente do analista, do mesmo jeito que a espátula é tomada pelo psiquismo do bebê, não é? E no pré-consciente do analista, esses objetos são articulados e enriquecidos pela sua rede psíquica, incluindo-se as referências teóricas que ele tem, mas também todo o seu mundo ideativo, seus sentimentos, estados de corpo, fantasias, etc. E aí, como objetos psíquicos, podem ser usados, não é? E o Bolas escreve assim: todo par freudiano desenvolve seu próprio tecido, existindo nas subjetividades separadas de cada um e numa zona intermediária entre os dois, que se torna o veículo de suas percepções, criatividade e comunicação inconsciente. O paciente e o analista engajam-se nas funções de associação livre e atenção flutuante, de tal maneira que o paciente mergulha igualmente num estado de atenção flutuante. E o psicanalista está, na verdade, associando livremente, né? Todos os dois estão em busca de verdades psíquicas e as encontram desde que se abandonem a esse método extraordinário. Essa é a fala do Bolas. Aí eu apreendo a melhor formulação do que a gente poderia entender por simetrias heterogêneas na relação analista-analisando, né? Incluindo-se no fato de que cada um deles também tem renúncias a fazer. Aí também a gente tem uma simetria heterogênea, né? O paciente tem que renunciar ao modo social de se relacionar com o analista para se perder no método analítico. O analista precisa renunciar à sua vontade de ser útil, de resolver problemas dos outros, né, do paciente, né, para se abrir às comunicações inconscientes, né? Enfim, a gente poderia seguir aqui com citações tanto do Winnicott quanto do Bolas, que iriam nos mostrando quanto é essa a forma que eles concebem as relações.
E ao invés disso, me ocorreu que o melhor modo de a gente transitar entre eles seria conversar um pouco sobre clínica, pensar um pouco a partir de clínica. E eu acho que eu estou com tempo. Está dando para não morrer de sono depois do almoço? Minha fala está muito cadenciada? Não? Não? Ninguém ia dizer que sim, né? Também é uma coisa absurda esse tipo de pergunta, né? Enfim. Eu vou confiar nas minhas amigas aqui. Tá bom. Tem uns 15 minutos. É, né? Tem nada, tem 18. Bota 20. Bota 20, arredonda. Tá bom. Então, para fazer isso, eu pensei em retomar aqui um momento de uma análise, que eu já trabalhei numa publicação que tinha outro foco, mas que pode ser muito útil para a gente figurar e exercitar esse modo do Bolas estender o modelo de encontro do Winnicott. Eu resolvi falar de um atendimento meu e não do Bolas. Tem muitos fragmentos de material clínico dele, poderia usar algum, mas é que, sendo meu, eu consigo colocar o foco, colocar a lupa no que está em jogo nessa guinada, porque eu posso aprofundar onde eu quiser, né? Do Bolas a gente não tem os dados em detalhe. Então, é a análise do Márcio, que é um rapaz jovem, preto, homossexual, bonito, contido e muito racional. Quem já leu esse caso conhece, é outro foco que eu dou lá no artigo. Ele chegou se descrevendo como muito submisso ou mesmo covarde, sofrendo muito por viver segundo o que os outros esperavam ou exigiam dele, a mãe, os amigos, o chefe, né? Ele não sabia se ele gostava do trabalho, ele não sabia se ele amava o parceiro dele, nunca soube o que ele queria, nunca soube o que ele sentia, nunca conseguiu fazer planos próprios. E ele começou o trabalho comigo num estilo muito gentil, muito colaborador, cordato. Em algum tempo ele começou a me desafiar um pouco, me acusou de que eu dizia umas coisas contraditórias. Eram falas relativamente comuns em análise, né? Mas o que era estranho, o que me chama a atenção desde o começo, é que eu tinha uma tentação de contra-argumentar que era dificílima. Então, aí eu reconheci um sinal de que tinha alguma coisa importante, alguma coisa difícil acontecendo na relação desde aquele começo. O tom dele foi ficando um pouco mais enérgico, um pouco mais provocativo, e eu vou resumindo muito, né? E eu me senti pega numa armadilha, comecei a ter fantasias persecutórias, inclusive com medo de uma explosão de violência, enfim. Sentimentos contratransferenciais, que tradicionalmente a gente toma como efeitos do uso do objeto por parte do analisando, não é? Efeitos do modo como ele estaria me usando na transferência e que iam ser úteis para compreender o que se passava com ele. Eu pensei, de fato, que a minha contra-transferência indicava que a gente estava se aproximando rapidamente de uma coisa que era dissociada nele, aquela carga enorme de violência, e a minha persecutoriedade seria efeito de eu estar imersa naquele modo de relação que ele estava instituindo comigo. Eu também pensava que, ao mesmo tempo, eu devia estar vivendo o mesmo que ele descreveu desde o começo, uma posição subserviente pelo medo da violência que vinha do mundo. Esse é classicamente o lugar do analista usando a sua contratransferência para apreender o que se passa com o analisando, e todas essas ideias foram se mostrando verdadeiras, referiam-se mesmo a muitas experiências do Márcio. Mas, diz Bolas, é bom a gente pensar que na sessão tem 2 pacientes, não um só. Essa é a formulação do Bolas, né? Que o que se passa com o analista não é só efeito simples e direto das projeções e usos do analisando. Que a gente também precisa se tomar como subjetividade complexa, que também precisamos entrar no campo do analisável, né? O analista precisa poder ocupar o lugar de analisando para si mesmo. Então, no meu trabalho interno, eu tinha que incluir que eu não tinha só fantasias persecutórias, que eu também tinha que me conter
no mínimo para não argumentar, para não discutir com ele. Esse era um sintoma na minha posição de analista. Isso me empurrou para aquilo que o Bolas chama de um trabalho autoanalítico, né? Em que emergiu uma espécie de reprimenda que eu tinha vontade de fazer para ele. Reclamar que ele estava demandando que eu lhe desse respostas e soluções, que eu acertasse. Eu percebi em mim uma crítica e uma ideia de que ele não devia ser daquele jeito, ele devia ser de outro jeito. Acho que todo mundo deve conhecer essa experiência quando a gente está no lugar de analista, né? Eu estava contendo isso, mas estava ali, no meu psiquismo estava ali. Então a gente estava os dois sutilmente guerreando, de algum jeito. O meu medo parecia ser reação à agressividade dele, meio dissociada e tal. Mas e a minha tendência a consertar ele? Da onde que estava vindo? Essa era a questão. Esse é o trabalho interno que acompanha o tomar-se como paciente, né? Eu não tinha resposta para isso. E foi só depois de muito tempo que essa experiência em mim foi ganhando espaço na análise, e inclusive palavras e compreensão. Eu não sei se a gente vai ter espaço para reconstituir um pouco esse caminho aqui, talvez se sobrar um tempinho, ou talvez um debate, sei lá. Mas eu posso adiantar para vocês que o percurso desembocou em questões ligadas ao preto com a branca, ao subdesenvolvimento com a classe média, aos muitos terrores que acompanharam o crescimento dele, enfim, a gente mexeu lá na frente com muitas coisas, né? Mas eu quero aproveitar esse comecinho mesmo, que eu prefiro trabalhar com lente de aumento do que com resumos de coisas grandes, bem antes disso tudo se desdobrar, né? Lá no comecinho, né? E que eu acho que foi um início que permitiu que a análise se desdobrasse. Porque o fato de eu me colocar em trabalho, me pôr como paciente que tinha que se submeter a uma análise, né? Me deslocou da posição em que eu estava, né? É bem interessante a gente notar isso, que mesmo sem que eu tivesse formulado para mim mesma as hipóteses do que podia estar acontecendo ali, eu tive contato com a posição em que eu estava. Por dentro, né? Uma posição reformista, uma posição de corrigir, uma posição de arrumar o paciente, consertar o paciente. E eu notei que a partir dessa apreensão de mim mesma, o meu jeito de intervir mudou, né? Eu lembro de dizer, por exemplo, que a gente se conhecia há pouco tempo, que eu não tinha pretensão de saber muito sobre ele. Lembro de falar isso numa sessão. E lembro de, numa sessão, dizer que eu tinha começado a pensar em algumas coisas que talvez fossem úteis para entender o mal-estar dele, a desorientação dele na vida, mas que eu queria compartilhar isso só quando ele sentisse que era um bom momento. Ele ficou super curioso, ficou super interessado. E ele brincou, desafiador, que ele não imaginava que analistas precisassem de autorização para falar. Era uma baita provocação, e internamente eu não tive ímpeto de reagir. Isso foi uma mudança imensa. Essa foi a primeira expressão de humor dele na análise, eu ri de leve, percebendo que o meu jeito de falar tinha tocado no ponto-chave, que é o da assimetria das relações de poder. Né? Imagina, um analista precisando de autorização. Esse foi o ponto. Não é? Que esse meu outro jeito de falar, muito diferente de quando a gente está num campo da dominação, tinha aberto uma nova via. Não é? Aí ele pediu que eu dissesse o que eu estava pensando. O que funcionava não só como autorização para que eu falasse, né? Abriu-se um espaço para o desejo dele de me ouvir. A posição dele também mudou, não é? Eu disse, então, que ele não vinha me parecendo tão submisso, se adaptando tanto a mim, que, bem ao contrário, eu
vim achando ele muito firme, que ele sustentava o que ele pensa e que ele me desafiava a provar para ele que a análise era ótima e fazia bem e tal. Ele se surpreendeu, pensou um pouco e ele comentou que ele adorava desbancar a autoridade das pessoas. Só que aí ele ficou super confuso, porque ele não sabia como é que ele juntava isso com a sua impressão de que ele era submisso, covarde. Era uma contradição que deixou ele super aflito, super. E a sessão seguiu, e naquela sessão, no final, ele termina com uma enunciação, que era uma espécie de veredito, e que é, na verdade, uma interpretação que ele acaba fazendo a ele mesmo, em que ele diz assim, que ele sempre pensou que ele era um bonzinho desejando ser rebelde, mas que talvez ele fosse um subversivo desejando ser bonzinho. Então, além de eu ter sido uma analista que era também minha paciente, tínhamos agora um paciente que também era analista dele mesmo. Aí está a subversão que o Bolas faz dos lugares fixos de analista e de analisante. Última citaçãozinha, ele diz: afinal, podemos estar necessariamente separados por tarefas profissionais, mas ambos compartilhamos a função autoanalítica. Passamos por experiências e as contemplamos como sujeito e como objeto. Simetrias heterogêneas. Bom, deixa eu ver. Tá bom, eu vou para o final, né? Podia contar outro pedaço, mas acho que não. Juntando, então, os fios, para a gente terminar, eu diria que o Bolas faz uma sustentação radical da noção de espaço potencial. Essa descoberta / invenção genial do Winnicott de um espaço brincante, sem dono, aberto ao que se produz no encontro. Não é? E isso é muito mais do que uma formulação sobre processo analítico. É um modo de pensar as relações realmente na linha da diferença e não do vínculo superior e inferior, não é? Como eu apontei no começo, né? Nas relações pais-filhos, adulto-criança, professor-aluno, supervisor supervisionando. Nós somos diferentes, mas isso não justifica a assimetria nas relações, não é? Eu entendo que a gente ainda está processando o tamanho da transformação que isso produz, essa concepção de encontro, que é um entre dois, mas que, claro, se desdobra muito facilmente no entre vários, entre muitos, não é? Aprendemos isso muito com o Winnicott, aprendemos isso muito com o Bolas, aprendemos todos os dias aqui no nosso EPW, que o encontro vem primeiro, não é? E isso, obviamente, tem consequências éticas, estéticas, políticas e clínicas incomensuráveis. É o que eu acho que a gente está exercitando, é o que a gente está celebrando aqui hoje. E eu paro para aqui para ouvir a Marina querida. Obrigada, gente. Olha só. Muito bem aproveitado. 35 minutos, gente. Muito bem usados. Tá bom, tá legal. Então a gente vai passar para a Marina. Lia, muito obrigada. A gente até ficou com vontade de escutar mais esse pedacinho que você cortou. Vamos ver se você volta depois na hora do debate. Tá bom. Então eu vou passar para a Marina. A Marina quer fazer uma observação antes. Depois a gente conversa mais no debate, né? Boa tarde. Porque Simetrias Heterogêneas é do Renato Trachtenberg, está no livro que eu te dei, o Vastas Emoções. Ele fala de simetria heterogêneas. Simetria é um conceito importante do Bion, né? E o Renato traz essa questão de simetrias heterogêneas. Essa né? expressão está no teu livro? Não, está aqui no Vastas Emoções que eu te dei. Está aqui. Tá aqui. Isso se chama conspiração inconsciente.
Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, né? Obrigada de estar aqui com a Lia, um prazer, né? E do Espaço Potencial, né? O que eu organizei aqui para vocês hoje, uma pena que eu não trouxe o livro, né, do Porquê Ogden, é apresentar uma ideia, né, entre Winnicott e Ogden, né? Talvez alguns de vocês tenham alguma, né, já ideia do... Deixa eu ver se está passando aqui. Aqui, né, para vocês entenderem que o Ogden é um autor transmatricial, né? Isso é uma referência que está no texto do Luiz Cláudio Figueiredo e do Nelson, né? Pegando as duas matrizes, a freudo-kleiniana Bion e a matriz ferenciana tem do Winnicott, né? Bion e o Winnicott são totalmente contemporâneos, né? Eles nasceram no mesmo ano, né? O Winnicott morreu antes, né? E da mesma sociedade, mas tiveram muito pouco contato um com o outro. E a virada, né, desses dois autores é justamente essa compreensão intersubjetiva do par analítico. Então, né, o Bion, para existir um é preciso dois, e o Winnicott, não existe um bebê sem uma mãe, e não existe uma mãe sem um bebê, né, a frase famosa do Winnicott. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz assim, um panorama, né, de tudo que o Ogden escreveu sobre o Winnicott, né, assim, relendo os textos do Winnicott. É mais, depois eu constatei, é mais do que ele leu do Bion, né? Ele publicou recentemente um artigo, ele publicou em 2019, né, vou falar do original, né, que ele publicou sobre a psicanálise ontológica e epistemológica, e publicou um novo agora, em 2024, também com a mesma temática, né? Por que eu estou trazendo isso aqui, né, como uma coisa importante? Porque tanto Winnicott quanto Bion, né, são autores predominantemente ontológicos, né? Ou seja, eles vão trabalhar com a questão do ser, né, mais do que do conhecer. Então, nesse sentido, os autores, né, eu anotei aqui, a gente pode pensar numa simetria heterogênea entre os autores, tá? Então, aqui vocês já pegam também um pouco o estilo do Ogden, né? Ele vai retomando algumas ideias em textos diferentes. Essa ideia de uma ontologia e uma epistemologia dentro da psicanálise já estava no livro Transformações, do Bion, e estava na própria obra do Winnicott, tá? Mas é interessante porque, nesse texto, o Ogden usa uma frase que o Winnicott usava quando ele atende adolescentes, né? Que era: o que você quer ser quando crescer? Ele começa o texto assim, e dizendo, quase a gente como psicanalista, não? O que a gente quer ser quando crescer, né? No sentido do horizonte de uma psicanálise ontológica, né? Mais do que uma psicanálise epistemológica. Então, né, só para, né, uma coisa bem sucinta, né, a psicanálise epistemológica está mais relacionada ao conhecimento e à compreensão, ou seja, o campo das representações e diferenciações, tendo Freud e Klein como principais autores, e a psicanálise ontológica, Bion e Winnicott como referências, e é relativa ao ser e ao tornar-se, campo do não representado e do indiferenciado, né? Ou seja, muita coisa acontece numa análise que não passa por nenhum tipo de verbalização, né? Ou de representação. A psicanálise ontológica propõe que o paciente descubra sentidos de maneira criativa, de modo a tornar-se mais plenamente humano. O Ogden, ao longo de toda a obra, ele vai usar muito a referência ao humano, né? Ele usa muito essa expressão, e por isso até que o evento que a gente vai fazer aqui em outubro, né, chama Horizontes do Humano, né, que vai ser
online. Então, aqui é uma citação do Ogden, né? Ele fala que o enfoque mudou das relações inconscientes de objetos internos para a luta de cada um de nós por tornar-se mais pleno e as experiências mais vivas e reais. Então, o Ogden e o Bolas, né, são autores transmatriciais, né? Os dois têm essa característica. O Bolas também estudou muito Bion, né, mesmo ele tendo citado pouco textualmente o Bion, né? E o Ogden, apesar dele ter textos unicamente, vamos dizer, fazendo uma leitura criativa de textos do Winnicott, e também uma leitura criativa de textos do Bion, tem alguns textos dele, por exemplo, esse Psicanálise Ontológica, que acabou de sair, que a gente percebe na própria escrita do Ogden, aonde ele está, vamos dizer, mais fortemente bioniano, né, e mais fortemente winnicottiano, né. Ele faz isso com, né, uma maestria muito grande, né? E eu ia comentar, enquanto a Lia estava falando, que o único texto que ele faz um cotejamento entre esses dois autores é um texto que é sobre holding e continente contido, que está no livro Esta Arte da Psicanálise. É o único texto que ele faz um certo diálogo, né, entre o Bion e o Winnicott, né? Então, quando eu estava organizando aqui a fala para vocês hoje, eu fiz essa referência, né, que acho que fica, vamos dizer, o Ogden, quando ele fala de vitalização e desvitalização e o se sentir vivo, né, ele está mais, vamos dizer, predominantemente winnicottiano. E quando ele vai falar as questões da linguagem, que é muito importante, né, como você fala com o paciente, que linguagem que você usa, e ele tem um texto que é como se estivesse sonhando, né, que é Talking as a Dreaming, né, como é que você fala como se estivesse sonhando, tem uma forte predominância das ideias do Bion. Por isso que o livro que a Cláudia falou, que sai ano que vem, chama Conversa Sonhante, porque é inspirado nesse texto do Ogden, né? Então, o Ogden, ele, na realidade, ele oferece quase que uma metodologia de leitura de textos que é extremamente interessante, né? Que ele chama de uma leitura criativa e transitiva, né? Ou seja, ele faz uma proposta metodológica mesmo. Então, Ogden afirma que a leitura criativa constitui uma experiência em que se faz algo ativamente com o texto, tornando o texto nosso, interpretando de modo a acrescentar-lhe algo que não estava ali antes de eu ler. Um pouco o que a Lia falou, né, que a gente vai, hoje em dia, por exemplo, vou falar mais do Bion, que é o autor que eu leio mais do que o Winnicott, né? Você encontra Melanie Klein, Freud, né, e encontra o próprio Bolas, o próprio Winnicott, então vai ocorrendo uma intertextualidade, né, na nossa leitura, né, atual dos textos. Então, um pouco mais adiante, ele acrescenta que quando lê, ele vai se tornando, né, ele vai incorporando o autor, né, ele citou aqui o medo do colapso. Eu vou fazer um passeio com vocês, né, por todos os textos que o Ogden fez essa leitura criativa e transitiva dos textos do Winnicott, e vou falar um pouquinho só de dois textos. Um é o medo do colapso, né, e o outro é um texto que também acabou de sair esse ano, né, que é sobre a questão do espelhamento, né? Acho que um dos primeiros, não foi um dos primeiros, esse texto foi de 2001. Né? Ele faz essa leitura
Isso está no livro Leituras Criativas, ele faz essa releitura, não, acho que não é uma leitura criativa, não dá para falar que é uma releitura, é uma leitura criativa e transitiva, né? Ele escreve assim: percebi recentemente que o único modo que tenho de fazer justiça ao estudo e ao ensino de Winnicott é ler seus artigos em voz alta, linha por linha, como faria com um poema, explorando o que a linguagem faz como acréscimo ao que ele diz. Então, ele vai sonhando o texto, né? Ao ler o texto, ele vai sonhando, né? No sentido de sonho é pensamento, né? Para o Bion, sonho é pensamento, e ele vai escrevendo a partir do que ele vai sonhando do texto. Então, ele expande os textos, né, do Winnicott. E nesse texto mesmo, ele elogia muito, né, os textos do Winnicott, dá para perceber, né, visível. Então, ele escreve assim: meu interesse principal é examinar esse artigo como peça de literatura de não ficção em que o encontro do leitor e da escrita gera uma experiência imaginativa por meio da linguagem. É o que eu falei para vocês, né? Ele vai sonhando o texto. Meu empenho será o de demonstrar as formas pelas quais a vitalidade descrita é importante e inseparável da vitalidade das ideias. Então, o Ogden ele é um autor que ele tem essa sensibilidade de perceber, né, quase que o funcionamento psíquico do autor, né, através do texto, né? Então, é isso que ele vai... A Cláudia vai me ajudar aqui. Então, aqui, só para vocês se inteirarem, os dois primeiros textos, né, que o Ogden lê e publica sobre o Winnicott estão nesse livro, A Matriz da Mente, que é o segundo livro do Ogden, que originalmente é de 1985. Tá? Metade do livro, ele faz uma leitura também muito rica da obra da Melanie Klein, né? E a outra metade, ele tem esses 2 capítulos sobre o Winnicott. Em 94, né, eu acho que isso que é importante, porque esse é um livro que acho que muita gente conhece, né, e ele foi rapidamente traduzido pelo próprio português. Né, então, em 96, ele já estava traduzido 2 anos depois. Né, então, as ideias do Ogden, acho que circularam. Né, o Bolas, acho que demorou um pouquinho. A Sombra do Objeto teve a primeira publicação, não lembro que ano, mas acho que... 86? Não, 96, né? Porque ele teve aqui no Brasil, Bolas, né? Foi 96, 97. No Brasil. Não, no Brasil, né? O Ogden o Ogden é um escritor, né? Também é um dado importante. Ele não vai em lugar nenhum. Ele só fica, né, na casa dele. Né? E aí, só para vocês terem, né, e isso é interessante também, né, como é um dos autores mais lidos internacionalmente hoje, né, não sei se vocês sabem disso, porque ele tem uma escrita única, né, ele é um excelente escritor, e ele traz a clínica também de uma forma muito viva. Né. Então, ele e o Bolas, né, também é muito lido, né, também tem uma escrita, né, muito... a gente acompanha muito ele, né, na escrita dele. Então, para vocês terem, eu estou fazendo um passeio, né, pelos textos que ele transitou, né, do Winnicott. Esse Lendo Winnicott, né, que está também no Leituras Criativas, que é a leitura que ele faz do desenvolvimento emocional primitivo. Esse que eu comentei com vocês, né, que é sobre sustentar e conter, ser e sonhar, que é o único texto dele que ele transita entre o Bion e o Winnicott. Nos outros textos, não. Ou ele está fazendo essa leitura criativa, né, de textos do Bion, ou está fazendo leituras criativas do texto do Winnicott, e ele faz também isso com autores da literatura. Ele faz com o Borges, né, ele faz com o Kafka, tem textos dele que são releituras, né, de contos literários,
textos muito interessantes, inclusive nesse último livro que foi traduzido para o português, que é As Vidas Não Vividas, né? Recuperando as Vidas Não Vividas. Deixa eu passar. Esse que eu vou falar brevemente para vocês, né? Que é o medo do colapso e a vida não vivida, para vocês entenderem assim, como é que ele vai expandindo, né? Ele realmente faz, por isso que chama uma leitura transitiva também, né? Ele lê minuciosamente o texto e ele vai além, né? Ele estende algumas ideias. Próximo. A destruição repensada, o uso do objeto e relações por meio de identificações de Winnicott. Então, não sei se vocês estão percebendo como é que ele vai, né, publicando, né, e relendo vários artigos, né, importantes do Winnicott. Sobre o sentimento do real, acerca de comunicação e falta de comunicação, levando ao estudo de certos opostos. Esse outro também, né, que esse não foi traduzido, sobre o objeto transicional e o fenômeno transicional. Próximo. Não, foi traduzido no livro anual de psicanálise. Esses são textos bem recentes dele, né? Olha que interessante o nome desse artigo, né? Como o ventre de um pássaro a respirar, sobre a mente e sua relação com a psique-soma, né? Esse é um artigo interessantíssimo, não está traduzido ainda para o português, né? Onde ele vai ali trabalhar, né, muito o conceito ali de psicossoma do Winnicott através de um caso clínico, né, que ele vai escutando, né, a respiração do paciente, né? Ele tem é raro um texto do Ogden que seja só teórico, né? Ele sempre vai trazer casos clínicos. Esse aqui eu não falei, né? Então, esses são desse ano, tá? O papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. Eu vou falar um pouquinho desse texto e um pouquinho do medo do colapso, para vocês terem uma ideia de que expansão que ele faz. Próximo. Aqui no Porquê Ogden, né, sobre o Winnicott, vocês vão encontrar um texto do Pedro Neves e do Daniel Kupperman, né, sobre diálogos epistemológicos, teóricos, clínicos e estéticos. Também está um capítulo muito interessante do Porquê Ogden, que eles vão transitar também por toda a obra aí, toda essa releitura que o Ogden faz, né, da obra do Winnicott, né. Eles vão explorar, né, contextualizando a maneira com que o Ogden transforma a obra do Winnicott em um processo de criar, encontrar. Né? Então, pegando esse paradoxo winnicottiano, né, a mãe tem que ser criada e encontrada, ele vai fazendo, o Ogden vai fazendo isso com os textos do Winnicott. Aí eu vou falar um pouquinho do capítulo que eu tenho com a Fátima Flórido, que chama As Palavras Aladas de Ogden, pode passar aqui o capítulo 11, que a gente escreve um pouco sobre o medo do colapso e a vida não vivida. Ogden estabelece uma fértil interlocução com o texto de Winnicott, destacando que é próprio do existir humano a persistência de porções da vida que ainda não foram vividas e que clamam por integração com o fim do indivíduo completar-se e de vir a ser o que é. Fazendo sua própria interpretação do conceito de breakdown de Winnicott, Ogden refere-se à ruptura do vínculo mãe-bebê, sendo este lançado em uma condição extrema de desamparo e ameaça de não existência. Próximo. Então, Ogden adverte, entretanto, que não se trata de um surto psicótico, pois a psicose constitui uma defesa contra a experiência de ruptura. Quando isolado de sua mãe, o bebê lança a mão da defesa psicótica de desintegração como recurso paradoxal para livrar-se da agonia que surge por não conseguir se organizar, produzindo então um estado de autoaniquilamento.
Como não tinha constituição psíquica suficiente para experimentar a quebra do vínculo mãe-bebê que ocorreu na infância, o indivíduo vive com medo de um colapso que já aconteceu, mas que não experimentou. Então, o Ogden ele amplia o pensamento do Winnicott, né? Supondo que o que mobiliza o paciente para encontrar a fonte do medo do breakdown é o sentimento de que partes dele estão em falta e que precisa encontrá-las para tornar-se inteiro. O que resta de sua vida é principalmente uma vida não vivida. É o nome do livro, né? Aqui reconhecemos o que Ogden destaca como uma das mais importantes tarefas da análise. O indivíduo, não tendo experimentado partes do que aconteceu na primeira infância, clama por reivindicar essas partes, de modo a completar-se por meio da integração do máximo possível de sua vida não vivida, não experienciada. Essa é uma necessidade universal, a necessidade de ter a oportunidade de tornar-se a pessoa com o potencial de ser que lhe é próprio. Então, vamos dizer, o Ogden vai trazer essa ampliação, né? Como assim, todos nós, né, temos partes de vidas não vividas, né? E levamos isso para a análise. Então, devemos ressaltar que a hipótese de Winnicott é de que o medo do breakdown é um medo de um colapso que já aconteceu, mas não foi experimentado. Ampliando esse pensamento, Ogden destaca que todos nós passamos em diferentes graus por breakdowns relevantes no vínculo mãe-bebê e nos defendemos deles através da ativação de organizações defensivas psicóticas. Então, aqui vocês têm uma ideia do que ele faz com o texto do Winnicott, né? Ele faz uma leitura muito precisa e ele vai um pouco além. Agora, o próximo texto, acho que não, ainda tem mais um slide sobre esse. Então, permanecer vivo em nossas experiências constitui a base para o começo de um existir pleno. Entretanto, todos nós, em alguns momentos, perdemos tal capacidade, tornando-nos incapazes de sentir que estamos vivos dentro de nós ou para o mundo que nos cerca. Limitações constituem aspectos de nossa vida não vivida e se referem ao que não podemos ou continuamos incapazes de experienciar. Então, a busca do não vivido é condição universal, né? O retomar as partes perdidas de nós mesmos. Assim, o objetivo da análise é ajudar o Ogden, né? É ajudar o paciente a viver sua vida não vivida na transferência e na contratransferência. Depois eu vou comentar uma questão aqui que a Lia apresentou. Esse é o último texto que ele publicou, saiu em julho, né? Sobre o papel do espelho, né? Entre a mãe e o bebê, pode passar, né? Então, vou só comentar também brevemente, porque provavelmente pouca gente viu esse artigo ainda, né? Ele escreve assim, o Ogden. Winnicott apresenta a ideia de que uma experiência fundamental no processo de o bebê vir a ser ele mesmo é a mãe comunicar ao bebê, por meio de seu olhar, o que ela vê quando olha para ele. Na ausência da experiência de ser visto, a capacidade do bebê de se sentir real e vivo se atrofia. Ogden desenvolve o pensamento de Winnicott ao sugerir que, assim como o bebê se torna mais completo ao se ver nos olhos da mãe, a mãe também se torna mais completa como mãe, quando ela se vê nos olhos do bebê. É a simetria heterogênea que a Lia falou aqui. Tá? Então, tem, né, que está, né, conectado aqui exatamente isso. Então, a mudança de paradigma com o qual Winnicott contribuiu para a psicanálise se reflete no trabalho clínico que ele apresenta. Esse é o Ogden, tá, gente? O objetivo da psicanálise não é mais um enriquecimento da autocompreensão do paciente.
Em vez disso, o objetivo analítico é o paciente se tornar mais plenamente vivo para si mesmo, que o Ogden fala de mais plenamente humano, né? Então, o humano, para o Ogden, é o estar vivo para suas próprias experiências, para suas próprias emoções. O analista ajuda o paciente a atingir esse objetivo, não fazendo interpretações astutas, mas permitindo que o paciente experimente o prazer de fazer as suas próprias descobertas. Então, aqui, vamos dizer, o Ogden ele vai falar muito dessa questão da linguagem via os textos do Bion, né, que o Bion tem, vamos dizer, o que foi traduzido pelo Arnaldo Schuster como linguagem de alcance psicanalítico, né, que vai estar saindo um livro agora também. E eu recortei justamente esse trecho da obra do Winnicott, que o Ogden cita nesse texto que acabou de sair agora em julho, né? Então, isso é o Winnicott. Psicoterapia não é fazer interpretações argutas e apropriadas. Em geral, trata-se de devolver ao paciente, a longo prazo, aquilo que o paciente traz. É um derivado complexo do rosto que reflete o que há para ser visto, né? E depois eu ia fazer, como tu falou, né, do analista e o analisando também numa simetria heterogênea, né, que uma forma da gente nunca sair da análise é ser analista. A gente nunca sai analista, nunca sai da análise, porque é claro que é uma transformação mútua, né? Isso também já estava no Bion. A transformação é da dupla, é tanto do analista quanto do analisando. Então, essa é a forma pela qual me apraz pensar em meu trabalho, tendo em mente que, se o fizer suficientemente bem, o paciente descobrirá seu próprio eu e será capaz de existir e sentir-se real. Sentir-se real é mais do que existir, é descobrir um modo de existir como si mesmo, relacionar-se aos objetos como si mesmo e ter um eu para o qual retirar-se para o relaxamento. Então, toda essa questão do sentir-se real, do sentir-se vivo, né, o Ogden vai trabalhar muito a questão da vitalidade, né, e por isso que também o texto com o livro com a Fátima Flórido, né, com o Luiz Cláudio Figueiredo, que é a função vitalizadora do analista, né? O analista tem vamos dizer, essa função, né, de ser um catalisador, né, ali, para que o paciente entre em contato com as suas emoções. Só que no conceito de vitalização, né, do Ogden, ele também vai trazer o Bion, né, quando vai fazer que é contato com a verdade emocional do paciente. Então, são, vamos dizer, dois que não chegam, vamos dizer, a ser conceitos, né, mas são pensamentos teórico-clínicos, aonde ele vai estar usando tanto a obra do Winnicott quanto a obra do Bion. O próximo, que eu acho que é o último, né, acho que está no tempo, né? Então, eu acabei certinho, né? Então, a gente saiu, a gente fez a banca ontem, né? E né, já estou afinadíssima. Sim, sim. Aí eu vou aproveitar para fazer uns comentários aqui que eu anotei da apresentação da Lia. Então, eu gosto muito dessa ousadia do Ogden, né? Que ele fala que a invenção de uma nova forma de relacionamento humano pode ser a contribuição mais significativa de Freud para a humanidade. Estar vivo no contexto do relacionamento analítico é diferente de estar vivo em qualquer outra forma de relacionamento humano, né? Então, acho que é uma forma muito interessante dele entender a psicanálise. E só fazer alguns comentários rápidos, né, já que eu tenho 5 minutos. As simetrias heterogêneas, que, vamos dizer, se mantém numa simetria analista analisando, mas a questão da ética da relação, né? Aí a gente pensa mais numa ética da relação analista analisando dentro dessas simetrias heterogêneas,
né? E aqui, dentro da vinheta clínica que a Lia trouxe, vamos dizer, isso que o Bion traz da transformação da mente da dupla. Né? Ou seja, o analista também está ali, né, se trabalhando como paciente, né, junto com o seu paciente. E o Ogden detalha, né, é um autor que, quem não leu, leia, né, por exemplo, no livro Hever, Interpretação, o capítulo que chama Hever, mas todos, o mesmo terceiro analítico, né, o conceito dele de terceiro analítico, que é o espaço potencial, né, entre o analista e o analisando, ele vai detalhando a dinâmica psíquica da mente dele, né, em conexão com o que está acontecendo na sessão com o paciente. E ele tem uma habilidade literária única, né? Única, porque ele... Sim, ele tem... Está no 4º livro de literatura. Esse é o primeiro, Meias Verdades, né, que é Parts Left Out, né, em inglês. Mas ele está no 4º livro de literatura. Então, mas ele começou a escrever literatura tem uns 10 anos. Né? Então, ele é um escritor de literatura, e é bom, muito bom os textos dele, também de literatura. Né? Então, assim, ele tem uma habilidade que é muito rara, que é um pouquinho o que a Lia fez aqui, né, com o paciente dela, de falando da dinâmica psíquica do analista, né, nessa área de intersubjetividade, né, com a dinâmica psíquica do paciente. Então, eu diria assim, ficou muito mais complexo o trabalho do analista, muito mais desafiador, né? E, enfim, sempre muito interessante. E o que eu ia comentar mais? Isso que o analista se mantém em análise sempre, que são duas mentes trabalhando conjuntamente, né? Então, o Bion tem até um termo que é at-one-ment, né, que é essa conexão, né, da mente do analista com a mente do paciente. E acho que é isso. Né? Podemos ir para mais conversa. Ótimo, então, né? Acho que foi um sonho aí conjunto, vocês duas sonhando, né? A comunicação entre inconscientes. Fico feliz que eu acertei, então, né? As mentes estão sempre se comunicando, a gente queira ou não queira, até por mensagem, né, Lia? A gente trocou só mensagem, já, né? O WhatsApp já funciona, já funciona. Tem inconsciente no WhatsApp. Então, vamos ouvir outras mentes, né? Agora. Então, começando com outra coisa. Mente em Bion é completamente diferente de mente em Winnicott, tá? Essa é uma diferença. Eu já estou vendo aqui a galera ancorada no Winnicott já fazendo umas caras. Como assim mente, né? É que a mente do Bion está longe de ser a mente que o Winnicott, né, critica e tal. Não. Vamos. Vem aqui. Mas ele usa muito o Bion. Vamos lá. Fala teu nome também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelas explorações, achei, nossa, geniais. E eu sonhei bastante também usando o Ogden, né, com as explicações aqui, não era um texto, né, mas acho que tem uma função parecida. Meu nome é Fabrício, sou psicólogo. E eu fiquei pensando muito na fala da Lia, né, sobre essa simetria heterogênea, né? O que me veio na cabeça primeiramente foi a dialética do senhor e do escravo, do Hegel, né? E aí ele vai fazer uma reflexão de como o senhor depende do seu escravo para garantir o seu sustento e como ele precisa garantir para o escravo uma certa consciência e que isso gera uma certa síntese, uma certa suprassunção em que o escravo tende a sair dessa relação, né? Essa é a questão em Hegel. E aí existem autores mais contemporâneos que vão debater essa questão. Fanon vai debater essa questão, né? Fanon, ele vai debater essa questão. Fanon vai debater essa questão. E ele vai dizer que existe uma negação colonial que não permite que esse fenômeno aconteça, né? Talvez numa assimetria, digamos assim, né? E aí, o Davidson Faustino, que é um autor brasileiro, especialista em Fanon, ele também vai trazer essa questão da negação colonial, né?
E eu fiquei pensando na política, né? Até na mesa anterior, que a Julieta trouxe essa questão da opressão, a gente vive uma escalada política, né? De conflitos, de opressão, em que não há um reconhecimento, essa é a verdade, né? Então, essa posição ela tem que ser assumida pelas duas partes, essa posição de simetria heterogênea. E aí eu sempre me pego que saída política a gente tem, e em termos de saída política não só coletiva, mas a princípio de sujeitos, quando essa relação de reconhecimento ela não é dada. Não é dada. Ela não existe. Né? Quando a gente não tem um terapeuta, por exemplo, que consegue não se colocar 100% do tempo na posição só de analista, mas que pode ser paciente, que pode esperar, que pode oferecer alguma coisa e também receber alguma coisa, né? Na relação colonial isso não acontece, né? Ela é invasiva, ela invade o sujeito. E nós temos experiências históricas que nos mostram, em alguma medida, que é possível o sujeito sair dessa relação. Pelo menos tentar sair. Elas não sucedem 100% do tempo, mas existe um movimento, né? Uma agressão, digamos assim, que não é mais recebida pelo sujeito, mas é devolvida ao seu agressor, e isso tem um resultado, né? Tem uma síntese. E eu fico com essas reflexões, assim, na verdade, então é mais uma inquietação política em forma de pergunta, em forma de contribuição, para pensar essa questão política mesmo, desses sujeitos que não têm a sua oportunidade, digamos assim, de ter essa relação simétrica, heterogênea, para ter a sua síntese, a sua suprassunção, o seu amadurecimento, né, a sua construção coletiva em termos sociais de amadurecimento. Então é isso, e agradecer de novo, que foi muito bom mesmo. Gente, obrigada, Fabrício. É uma fala maravilhosa, né? Se eu queria começar o diálogo de algum jeito, seria esse, né? Com certeza. Porque, bom, deixa eu falar uma coisa já de antemão. O Bolas pensa as coisas em vários níveis mesmo, né? Do mais familiar, infantil, passando pelo analítico, chegando ao macropolítico. Ele tem artigos maravilhosos sobre democracia, sobre fascismo, né? Que vale muito a pena conhecer. E quando você fala, bom, e por onde que a gente vai? Bom, é a pergunta, só você quer saber por onde, né? Ninguém mais se pergunta. É perfeito, é o que nós temos que nos perguntar o tempo inteiro. A proposta é a mistura de proposta com Bolas. A proposta do Bolas é o tempo todo, acho que se eu fosse escolher um verbo que definisse um pouco o caminho das saídas, tanto para a psicanálise, que ele faz críticas fortes à psicanálise tradicional, quanto às questões macropolíticas, eu diria... Ele não vai falar nunca um verbo único, imagina. Mas eu vou aqui resumir, eu acho que ampliação seria o caminho possível. Então, os textos que ele trata do pensamento fascista, por exemplo, ele diz, bom, o que é o pensamento fascista? E não só pensando, ele não está falando só em modelo de governo fascista, nós todos temos tendências fascistas fortes. E o que é a tendência fascista? É a tendência a excluir pedaços, você falou disso em algum momento, excluir pedaços para ficar com as coisas mais fáceis, mais simples. Acho que foi você que falou. Gozado, eu acho que... Bom, enfim. Tentar simplificar as coisas jogando fora pedaços. O Winnicott foi muito contra isso quando ele trabalha paradoxo. E o Bolas faz muito esforço para que a gente sustente os paradoxos. Então, ele não fala nem em contradição mais. Ele já está pensando, junto com o Winnicott, na convivência das diferenças pela via da aceitação dos paradoxos. E isso vai ter efeitos políticos de um tamanho que é difícil de resumir. Quer dizer, isso permite o analista ser... eu vou falar uma coisa errada, mas eu vou falar. Errada no sentido de que não é precisa, mas enfim, como se assim, a humildade de saber que a gente tem tanto inconsciente quanto os nossos pacientes. Humildade é uma palavra que aqui não sei se caberia, mas enfim, eu não estou com preguiça de procurar outra. Reconhecimento da humanidade, né? Essa admissão de que somos tão vulneráveis e falhos e tortos, e, né, quanto potentes e fortes,
quanto cada um dos nossos pacientes, como cada uma das pessoas, como cada um dos povos. Aí a gente pode emendar com a mesa anterior, que era disso que ela falava e gritava aqui, cantava, enfim, maravilhosamente, dizendo, bom, somos todos. É isso que o Bolas propõe. Então, é uma mudança de modo de pensar, de que não haveria nada que é menor. Nenhum pensamento nosso é menor, o próprio, nenhuma pessoa é menor, nenhum povo é menor. Essa coisa de acima e abaixo, ele transforma para dizer, bom, é múltiplo, é diverso, é ampliado. O atual não seria o caso, mas é diverso e ampliado, né? Então, essa é a estratégia. Inclusão. Só que hoje essa palavra também está viciada, então, inclusão no sentido mais puro da palavra, né? E que a gente aceite, inclusive, os nossos lados perversos, nossos lados... É o único modo de escapar do funcionamento fascista, eu acho. Eu começaria por aí, você pode ver que eu posso falar umas 10 horas, sem parar. Mas obrigada, Fabrícia, muito boa a tua colocação, muito boa mesmo. Está aberto? Tá aberto. Vou complementar aqui a Lia, né? Inclusive está no YouTube uma aula do Bolas sobre a mente democrática. Está no YouTube aberto, né? Porque na realidade assim, gente, a mente totalitária predomina esquizoparanoide, né? Bom e mal, né? O que eu penso é bom, o que você pensa é mal. Né? E a gente está o tempo todo oscilando, né, entre estados esquizoparanoides e depressivos. Né? Pegando a questão da simetria, que é muito preciosa ao Bion, né? O Bion falou que existe uma simetria entre desamparo e onipotência. Né? Que é uma coisa, né? Por isso que que eu brinco nas crianças de 3 anos, né? Você sabe a diferença entre um terrorista e uma criança de 3 anos? Com o terrorista você negocia. É isso, né? E negocia uma criança de 3, você não negocia. Negocia. Né? Então, assim, porque diante do desamparo, né, a criança tem estados onipotentes. Tá? Gente, a gente passou por um desamparo muito grande na pandemia, que ninguém fala nada. Né? Por que vocês acham, né, que a mente totalitária está se expandindo? Né? Por que o pêndulo da civilização está, né, tendendo... eu acho que tem a ver com essa simetria, isso é uma simetria, desamparo, onipotência. Né? É uma simetria que intensifica estados totalitários de mente, que é a posição esquizoparanoide. Né? Então, é um pouco o que a Lia falou, todos nós temos inconscientes, inconsciente é uma imanência, isso é Ogden, está no texto do Ogden, é infinito, isso é Bion, né? E a gente trabalha com o inconsciente. Né? Eu acho que o que é a marca da psicanálise, né, é a questão do inconsciente, né, tanto nosso quanto dos pacientes. Né? E há sempre uma comunicação entre inconscientes. Né? A gente queira ou não queira, os inconscientes estão sempre se comunicando. E, inclusive, socialmente, né? A questão dos grupos, o pensamento sem pensador e os fenômenos totalitários que a gente vê acontecendo. É isso. Muito legal esse debate. Quem mais? Meu nome é Beatriz. Eu fiquei muito atravessada pelo que a gente ouviu hoje de vocês. E eu tenho pensado muito sobre o brincar, e acho que a Lia falou algumas coisas que me fez pensar, assim. Você falou algumas vezes sobre esse espaço do entre, do espaço potencial, do brincar, né? Até mesmo do jogo da espátula, do jogo do rabisco. E eu acho que eu queria ouvir, assim, talvez... Eu não estudo muito Bolas nem Ogden, mas eu queria ouvir de vocês, assim, quais seriam as contribuições do humor como uma faceta do brincar, para pensar esse espaço potencial, esse entre o analista analisando, né? Ouvindo você, também quando você comentou do seu paciente, né? Que quando você deu um risinho, parece que algo desarmou ali, né?
E aí eu fiquei pensando nisso, assim, não sei se fui clara na minha pergunta, porque eu tô nervosa, né? Tô no YouTube, as coisas assim não tá tão fácil. É que eu tô nervosa porque eu tô no YouTube. Mas eu não sei se. Não sei se ainda foi claro. Ah, que bom, graças a Deus. Informar, você tá, está graças fora a Deus. do YouTube, nós todos. Mas eu não sei se fui clara na minha pergunta. Mas é isso, obrigada, Foi gente. super clara, imagina. Obrigada. Você quer falar primeiro? Quer que eu fale? Eu? Bom, de novo, né? Vai no nó da questão, né? Aonde que a inclusão, essa palavra que eu usei, é mais plena? Obrigatoriamente no brincar. Desde que a gente amplie o conceito de brincar, né? Que claro que eu não estou falando do brincar com brinquedo, brincar com a criança também, né? Mas a ideia do brincar, e o humor está dentro disso, a ideia do brincar é um outro mundo, né? Na verdade, quando a gente... A posição brincante é a posição de construir mundo. Onde qualquer coisa eu posso inventar, é possível. Não é? Isso aqui, no mundo nosso, aqui é um copo d'água. E se eu virar, a água derruba, e se eu jogar, o copo quebra, etc. Mas eu posso brincar de algum jeito que esse copo pode voar, ele pode derreter, ele pode virar cor-de-rosa, sei lá eu o quê. Eu posso navegar dentro dele, eu posso mergulhar, enfim. Então, é a atitude que mais permite a inclusão. E eu penso que toda a vida, ela tem que ser, todos os aspectos da vida têm que ser atravessados por uma atitude brincante, eu diria, não sei outra palavra, né? Onde a coisa mais séria e grave do mundo tem a sua faceta brincante. Se vocês imaginassem quanto que eu me divirto preparando uma palestra como a de hoje, para mim é um jogo de quebra-cabeças. Ele tem várias referências brincantes para mim, e é coisa super séria. Eu me preocupo, eu levo muito a sério, não tem a ver com falta de seriedade. Mas é um mergulho em mundos que permite a criatividade. No mês que vem, o Departamento de Psicanálise com Criança vai fazer um evento grande que chama Infâncias Colonizadas e o Brincar Subversivo. Que é exatamente essa discussão de quanto que a infância está completamente colonizada, e a gente sabe, pelo ideário capitalista, bom, enfim, tudo isso que a gente conhece, e como que o brincar precisa ser resgatado enquanto atitude, mas é a atitude brincante. Não é alguém ficar fazendo piada, não é ficar brincando com o paciente necessariamente, pode, mas não é isso. É um modo de enxergar a possibilidade de novos mundos, não é? E acho que é disso também que a Julieta falava hoje na mesa, né? Obrigada, Beatriz, muito boa a sua questão. Vocês viram que já, né, assim, a gente brincou bastante aqui, né? Tá bom, se há uma coisa que a gente não economiza... Não, isso está desde o Freud, né, gente? O humor, né? O humor é uma via de facilitação, né, para contato aí com o sofrimento psíquico, né? E aí tem até um filme de criança que é muito bom para falar isso, que é Os Monstros S.A., né? Que no final do filme, né, eles descobrem que o humor é muito mais potente, né, do que o medo, do que... Né? Mas só falando um pouquinho do Ogden, né, ele vai falar que tanto o Winnicott quanto o Bion, né, eles, em vez do conteúdo da brincadeira e do conteúdo do sonhar, né, brincar é sonhar, né, brincar é sonhar. Isso já está lá na Melanie Klein, né, quando ela... E sonhar é brincar, né, porque é isso, é a imaginação. Né, vocês vão ver alguma... Por exemplo, né, nos meus textos sobre a Rêverie é um pensamento imaginativo. Né, a imaginação é o sonho. Né? E o Winnicott fala que com adulto a gente brinca com as palavras. Né? Então, o humor é um caminho excelente, né, para contato com sofrimento psíquico, né, com dor psíquica. E a questão da criação. Né? Enquanto a gente está criando, a gente está expandindo a mente.
né? Então, no Winnicott a gente vai encontrar a criatividade, no Bion a expansão da mente contínua. A gente nunca, ou no amadurecimento, né, contínuo, né, amadurecimento para menor, né? Que vamos dizer, na morte, né? Se amadurece para menor, né? Ele usa essa expressão, que é muito bonita também, né? Ou seja, até o fim a gente está num processo de amadurecimento. No Bion a gente vai usar expansão, né? Então é importante assim, essas palavras, que algumas são conceitos, outras não, né? Que são de arcabouços teóricos diferentes, né? Tanto do Winnicott quanto do Bion, né? Mas são autores que têm simetrias heterogêneas, né? A questão da dialética, que eu escapei aqui de falar, o Ogden vai compreender toda a questão do paradoxo na obra do Winnicott como uma dialética sem síntese, né? Ele vai trabalhar o tempo todo com a questão da dialética, o Ogden, nos textos dele, mas uma dialética sem síntese, que eu acabei não falando, né, da outra pergunta. É isso, né? Mais alguém? Olá de novo. Bom, ninguém quis perguntar e tinha um tempo, eu acabei aproveitando. Me veio na cabeça sobre essa questão do brincar, a questão da não alienação do homem, né? E do trabalho não alienado, que aparece em Marx. Eu lembrei de uma passagem que tem no Capital, que o Marx vai falar do trabalho não alienado, né? E ele fala que o trabalho não alienado, o trabalho adequado, ele é um jogo de forças físicas e mentais do sujeito que ele exerce na sua relação com a natureza, né? E eu achei isso muito bonito, né? Porque eu acho que conversa muito com o Winnicott, né? Que é a relação do sujeito com a natureza, que no fundo é o seu ambiente. E ele é um jogo, né? Ele é um jogo psicossomático, né? Do corpo e das suas faculdades mentais que se dirigem ao objeto e opera naquele objeto uma certa coisa de seu desejo, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar, inclusive em Marx, nessa relação do homem com o ambiente, que eu acho que também está em Winnicott, assim, né? Essa questão da síntese, dos paradoxos, né? Do contraditório que não se resolve, né? Essa questão do não alienado, eu acho que aparece como uma não resolução, assim, né? É o sujeito que fica não resolvido, né? É uma questão não resolvida. Então, enfim, só veio esse sonho de novo e que eu aproveitei o tempo para vir compartilhar aqui. Sim, é um comentário. Mas eu ia falar que na própria expressão que a Lia privilegiou hoje de simetria heterogênea, ela é paradoxal, né? Ela traz o paradoxo na própria expressão, como, né, a mãe precisa ser encontrada e criada, né? Ou seja, a mente ela é paradoxal, né? Eu acho que a questão da simetria heterogênea, para mim, ela se opõe muito forte à noção de assimetria, que implica em domínio e submissão, né? Assimetria implica em alguém ter mais poder. Por isso que eu achei genial essa formulação da simetria heterogênea, que, claro, que diferenças imensas entre todos, mas não legitima dominação, não legitima um poder maior de um sobre o outro, que é o que a assimetria garantia. Então, eu, quando fiz formação em psicanálise, a simetria entre analista e analisando era defendida como um princípio. Quem não entendesse essa simetria não tinha entendido o que era psicanálise. E eu nunca discordei disso. Para mim foi só agora. Quer dizer, eu já comecei a me apaixonar por Winnicott, comecei a me apaixonar por Bolas, por sentir essa transformação no jeitão. Até que quando o Renato fala isso, eu falei, é isso. Aquele insight, né? É isso, não é assimétrico. É simétrico com todas as heterogeneidades absurdas a serem respeitadas. Então, isso que eu quero, isso é uma transformação ética, política, clínica, é uma transformação imensa e que eu insisto, a gente fala com uma certa facilidade, mas incorporar isso de fato ainda tem décadas de trabalho a fazer, porque a gente pisca, a gente está de novo achando normal assimetrias. Porque alguém estudou mais, ou porque alguém tem mais anos de vida, ou porque alguém está na instituição há mais tempo, ou porque alguém
Bom, a conversa de hoje, né, dos povos originários versus os acadêmicos, etc. Então, e a gente escorrega para isso e vai continuar escorregando. Eu não tenho nenhuma idealização sobre isso, não acho que eu superei isso, só acho que eu vou grudar nisso. A sensação é assim, eu vou agarrar esse negócio. Eu falei isso para o Renato. Renato, você não me escapa nunca mais. Nós vamos escrever muito sobre isso em tudo que é lugar, porque isso implica numa transformação do modo de conceber tudo. E de se relacionar, e de viver, mas de conceber mesmo. E aí eu acho que altera tudo. Enfim, desculpem o entusiasmo. Claro. Muita honra, inclusive. Não vou resistir, tá ligado? Opa, atrás da flor eu falo também, não entrego só o microfone. Eu estou aqui pensando, Lia, na tua proposta, o quanto que ela tem que passar por uma, acho que talvez eu possa chamar de uma desfetichização do lugar do analista. E vou brincar um pouquinho com vocês aqui junto, aceitar o convite. Eu me lembrei que uma vez meu filho devia ter em torno de entre 2 anos e 2 anos e meio, muito pequenininho, numa fase em que ele já falava super bem, mas ele não tinha noção de profissão, enfim, né? E com alguma leitura de Winnicott, resolvi brincar com ele, fiz, filho, o que você vai querer ser quando crescer? Ele olhou para mim com uma cara de... Acho que ele pensou, que pergunta mais sem propósito essa da minha mãe, porque é tão óbvia a resposta. Ele fez assim, eu mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom, né? Vamos fazer o corte lacaniano, acabou. Estou brincando. Acho que não foi à toa que eu lembrei dessa experiência tão bacana com ele, assim, né? Eu espero que ele continue me respondendo isso para o resto da vida, ainda que eu deseje que ele escolha ser, sei lá, alguma coisa também. Ele não vai responder isso para o resto da vida, ele vai se vai. aculturar, ele vai idealizar, ele vai tudo isso. Mas que maravilha que ele possa ter começado daí. Isso. E aí, ouvindo vocês, né, e pensando em Winnicott, em Bolas, em Ogden, em tudo que vocês três, né, escrevem e contam para a gente, eu fiquei pensando assim, o quanto que, talvez nessa assimetria heterogênea, né, simetria heterogênea, eu tenha precisado, talvez, um dia acreditar que eu era psicanalista para que hoje eu estivesse aqui conversando com vocês, né, entendendo que como a gente tem que se esforçar e trabalhar para voltar naquele lugar lá dos 2 anos de idade, onde a gente pode entender que se a gente for se eu for eu mesma, né, num encontro com alguém, eu chego nessa simetria, carregando o meu percurso de estudo, de experiência, né, em psicanálise, mas eu volto naquele lugar, né, tão bonito dessa simetria, né? Então eu queria, na verdade, agradecer vocês, compartilhar dessa experiência e dizer como que a fala de vocês me tocou nesse sentido. Tá bom? Maravilhoso o que você está falando. E eu diria para você, quando você falou, quantas vezes eu tive que acreditar que eu era psicanalista, né? Todos nós temos que fazer isso. Aliás, gente, tem que fazer isso todo dia, senão a gente não vai para o consultório, a gente não recebe um paciente, etc. Mas tem uma dimensão brincante possível nisso. Quer dizer, tem um brincar de ser analista. Quer dizer, eu diria assim, eu acho que tem a ver com a gente não se levar tão a sério nesse e nos outros lugares. No lugar de mãe, de quem sabe o que é melhor, no lugar de analista, no lugar do diabo que foi, de quem senta aqui nessa mesa, né? Tudo bem, eu me preparei, mas tem um tanto de que eu estou brincando, de que eu tenho tanta novidade a dizer, e que os outros também têm. Enfim, tem um lado brincante nessa história. Não perder isso, eu acho que te põe no lugar das simetrias heterogêneas. Muito bom, Thaís, obrigada. O Bion fala que a análise é o melhor que se pode com quem se é, né? E como é que a gente perde isso, né? O que eu quero ser quando crescer? Eu mesmo, né? E como é que a gente o tempo todo perde isso, né? O Ogden vai falar que o analista não pode se conhecer tão bem. Isso.
Então, essa é, né, que é, vamos dizer, o não saber, né, também o não saber, né, o que está acontecendo, não saber, né. Porque seria e negar isso o é uma inconsciente, postura né? ética. É? Seria negar o inconsciente. Exato, seria negar o inconsciente. É uma postura ética, né, do analista. Né? Então, tá bom. Estou satisfeita. Vamos continuar aqui. Mais alguém quer falar? Não? Lista do grupo. Não, eu queria comentar essa fala sua, né? De que tudo não precisa ser iluminado, né? Porque eu acho que tem alguns psicanalistas, eu não vou nem falar da psicanálise clássica, são iluministas. Então tudo tinha que ser iluminado, tudo tinha que ser interpretado. Agora não, a gente pode trabalhar com o conceito da cultura japonesa, que é da minha amiga Ive para me ajudar, que é o Ma. O Ma é um conceito incrível, porque ele fala de um lugar entre um claro e o escuro, né? Entre o vazio e o cheio. Ele tem várias definições de Ma, né? E eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar neste lugar, porque não tem tudo iluminado, nunca vai ter e não precisa, né? É estupro iluminar tudo. Não aguentei. Nossa, que frase boa, é o estupro. Que é a questão do isolamento pessoal, né? E do repouso, né? Que o próprio Winnicott fala e o Maksud Khan fala, né? A necessidade do repouso, e tem um texto do Ogden que vai falar que se chama sobre o isolamento pessoal, né? Inclusive analisando, tanto do analisando quanto do analista, né? Que é uma área, vamos dizer, de isolamento pessoal, né? Quase que uma área de preservação, né? do self. Muito bacana. Mais ninguém? Então, ótimo, foi excelente essa conversa. Eu vou indicar só um livro para vocês, um texto, do Renato Nogueira, e ele faz uma diferenciação entre infância e infancialização. É muito interessante, então, né, de a gente sair desse lugar da infantilização para infancialização, né, que é a gente manter dentro da gente esse lugar dessa criança brincante, né? É muito bonito esse texto, depois eu indico para vocês, que é muito legal. Então é isso, gente, super obrigada pela presença, muito obrigada, Li e Marina, que delícia ter vocês aqui, grandes parceiras, e que se constituíram aqui também de uma maneira muito legal como parceiras. E a gente vai continuar sonhando, a gente ainda tem o nosso próximo momento, né, que é o sarau, e a gente vai começar às 17h10, tá? Então tem um tempinho. Cris vai apresentar, a gente até já deixou aí uns lugares reservados, vai ser muito bacana. Então a gente vai ter poesia, vai ter música, vai ter a Lia colocando a gente para cantar, vai ser muito legal. Nós vamos cantar junto aqui. Então, estão todos convidados para estarem com a gente aqui a partir das 5 horas, aqui mesmo no auditório, tá bom? Então, até já!